Olá, meus amigos de oitavo ano, vamos aqui para a nossa última aula da semana, é a quarta aula, na qual eu vou fazer uma revisão sobre sujeito, predicado, predicativo e objetos. Lembrando que esta aula aqui comporta o conteúdo das páginas 51 até a página 63 do livro didático Araribá, uma lição que eu já tinha pedido para vocês no final da aula passada e já tinha postado no site desde sábado passado, tá bom? Então, o que faremos hoje é uma resolução de exercícios que estão nas páginas 61, 62 e 63. Esta é a imagem da página 61, esta é a imagem da página 62 e esta é a imagem da página 63. Maravilha? Semana que vem a gente fala mais sobre o livro e a gente fala mais sobre gramática, avançando um pouquinho mais nos nossos conhecimentos aí deste, por enquanto, conturbado ano de 2020. Mas dando sempre graças a Deus por estarmos todos sãos e salvos em nossas casas, todo mundo com saúde, na expectativa de voltarmos aí para o nosso convívio, tá certo? Stay home, continue em casa para que tudo continue dando certo. Vamos às nossas resoluções de hoje, meus amigos. Na página 61, vocês encontram o primeiro exercício lá, que na verdade já é o terceiro, né? Porque os exercícios começaram na página 60. Na 61, então, o primeiro exercício considera uma capa de um livro do grande Marcelo Rubens Paiva, um autor contemporâneo que escreve bastante sobre ditadura e os acontecimentos marcantes ali. E este texto dele se chama Ainda Estou Aqui, como vocês podem ver pelo título, pelo desenho aqui na capa. A pergunta 3A diz assim: identifique e classifique o sujeito presente no título do livro. Ora, lendo aqui o título do livro, nós temos Ainda estou aqui. Sabemos que ainda é um advérbio, sabemos que aqui é um advérbio, sabemos que estou é um verbo. Mas como ele está pedindo sujeito, ele está pedindo uma análise sintática, relembrando aí o que a gente viu nas aulas passadas. Ainda e aqui são adjuntos adverbiais. O ainda é de tempo, o aqui um adjunto adverbial de lugar. Enquanto o estou é um verbo de ligação. Aqui ele é um verbo intransitivo. Ele só vai ser de ligação quando a gente for resolver o exercício C, tá bom? Então, para não ficar dúvida, o estou aqui funciona como um verbo intransitivo, porque ele está ligando um adjunto adverbial. Tem um sujeito oculto e nós não temos nenhuma qualidade desse sujeito. Se tivesse, seria verbo de ligação. Como não há, ele é um verbo intransitivo. Pergunta é: identifique e classifique o sujeito presente no título do livro. A voz que fala, a voz do discurso, o autor, Marcelo Rubens Paiva, ou um personagem do interior do livro aí, é que diz: ainda estou aqui. Então o sujeito é eu, primeira pessoa do singular, sujeito eu. Mas como aparece aqui escrito o sujeito eu, a gente conclui que se trata de um sujeito oculto. Então, respondendo a pergunta 3A, o sujeito identificado é eu e a sua classificação é sujeito oculto. Na pergunta 2, temos assim: como você classificaria o verbo estar? Como um verbo de ação ou como um verbo de ligação? Ora, se ele não está ligando um sujeito a um predicativo, uma qualidade, significa que ele é a ação de estar, o ato de estar em algum lugar e em algum momento. Então, nesse sentido, se trata de um verbo intransitivo. Beleza? Pergunta 3b. Como você classificaria o verbo estar? Como um verbo intransitivo. Ele é um verbo de ação ou um verbo de ligação? É um verbo de ação. Por quê? Porque ele implica o fato, o ato de alguém estar em algum lugar, em algum tempo. Ele não está ligando um sujeito a um predicativo, por isso ele é intransitivo, um verbo de ação. Agora sim, na pergunta C,
Reescreva o título do livro transformando o verbo estar em um verbo de ligação. É simples. Bastaria que a gente colocasse no lugar do aqui uma característica, uma qualidade, um estado. Por exemplo, ainda estou concentrado, ainda estou seguro, ainda estou isolado. Qualquer característica, qualquer estado ou mudança de estado que você puser depois do estou, vai transformar este verbo num verbo de ligação. Então, respondendo à pergunta 3 novamente, reescreva o título do livro transformando o verbo estar em verbo de ligação. Põe assim, ó, ainda estou tranquilo, por exemplo. Beleza? Exercício 4. Leia o trecho a seguir, retirado do livro Uma Noite na Praia, da grande Helena Ferrante. E o trecho é este. Está escurecendo, nada de estrelas nem de rua. O barulho do mar ficou mais alto. Sinto a umidade no ar, vou ficar resfriada. Mati sempre me diz, se você ficar resfriada, vai ter febre. Repete exatamente o que a mãe diz para ela, porque Mati e eu somos mãe e filha. Tudo bem. Qual é o sujeito das orações destacadas? Na primeira, está escurecendo, nós não temos sujeito, que aqui é uma remissão, uma referência a um fenômeno da natureza, que é o fenômeno de escurecer. Então não tem sujeito. Na segunda, o barulho do mar ficou mais alto. O sujeito é o barulho do mar. Como só tem um núcleo, que é o núcleo barulho, se trata de um sujeito simples. Sinto a umidade no ar. O sujeito não aparece, mas é o sujeito eu. Como ele não aparece, é um sujeito oculto aqui. Mati sempre me diz. Sujeito é Mati e é um sujeito simples, por ter apenas um único núcleo. Se você ficar resfriada, sujeito é você, sujeito simples. Vai ter febre, sujeito é você, só que não aparece aqui, é um sujeito oculto. Beleza? Ok, então vamos para o item B. Qual das formas verbais destacadas não atribui nenhum processo ou ação ao sujeito, apenas o relaciona a uma característica ou a um modo de ser? Como são classificados os verbos que têm esta função? Olha só, aqui no texto ele diz assim, se você ficar resfriada, nesta frase nós temos o verbo ficar ligando o sujeito a você, é um estado, um modo de ser, e o mesmo acontece na primeira oração também, em que se diz que o barulho do mar ficou mais alto. Nesses dois casos, temos aí o chamado verbo de ligação. A pergunta era como são classificados os verbos que têm essa função. São classificados como verbos de ligação, tá certo? Pergunta C. Há uma oração não destacada que também possui uma forma verbal que relaciona o sujeito a uma característica. Qual é ela? Aqui vocês têm, ó, vou ficar resfriada. Neste caso, resfriada é um estado, uma característica do sujeito eu e não está destacado. Então pode ser essa daqui também, tá bom? Na pergunta D, vocês vão encontrar o seguinte. Como é classificado o predicado das orações indicadas nos itens B e C? Como é denominada a característica atribuída ao sujeito nessas orações? A classificação do predicado nos itens B e C é assim, ó, predicado nominal, certo? Sempre que o verbo ligar um sujeito a uma característica ou qualidade, um predicativo, vai se tratar aí de um predicado nominal. Combinado? Então fizemos aí a página 61, vamos para 62. Tem lá uma tirinha em que um menino diz: digitalizei todos os documentos. A papelada foi toda para reciclagem. Salvei tudo em um pendrive, a memória digital
Minha nossa, responde o pai. E o pai pergunta, e onde está essa memória, filho? Ele diz, guardei, só não lembro onde. Legal. Pergunta A. Explique o humor da tira. O humor da tira consiste no seguinte fato. Se por um lado a memória digital funciona bem, grava tudo, guarda tudo, a memória do menino, que é a memória natural, vamos dizer assim, já não está funcionando muito bem, como vocês viram ali, certo? Então aí é que está o humor da tirinha, no fato de a memória digital funcionar muito bem e a memória natural já não funcionar tão bem assim. Quais são as orações, quais orações possuem o mesmo sujeito? Essa oração digitalizei tem um sujeito oculto, eu. A oração salvei tudo em pendrive também tem como sujeito oculto, eu. E a oração guardei também tem como sujeito oculto, eu. E por último, só não lembro onde, também o sujeito oculto, eu. Pergunta C. Qual é a única oração que está na ordem indireta, que não está na ordem sujeito, verbo, objeto? É essa daqui, ó. Opa! Onde está essa memória, filho? Aqui, tá bom? Porque a oração normal deveria ser onde a memória está, filho. Maravilha? Então aqui nós temos a oração em ordem inversa. Pergunta C. Reescreva as orações do primeiro balão, esse daqui, substituindo os sujeitos das orações por eu e meu amigo e os papéis, respectivamente, fazendo as adaptações necessárias. Reescreva as orações do primeiro balão, substituindo os sujeitos das orações por eu e meu amigo e os papéis. Então ficaria assim: eu e meu amigo digitalizamos todos os documentos. Os papéis foram todos para a reciclagem. Repetindo, eu e meus amigos digitalizamos todos os documentos. Os papéis foram todos para a reciclagem, certo? Feitas aí as alterações. E no item E, transforme o verbo digitalizar, que na primeira oração é transitivo direto, em verbo transitivo direto e indireto. Bastaria a gente acrescentar aqui o para você, que ficaria assim, digitalizei todos os documentos para você, já que ele está falando com o pai dele. Aí nós teríamos em todos os documentos o objeto direto e o para você, o objeto indireto, certo? Pergunta 6 desta página 62, tem 4 itens. Item A. Identifique os sujeitos dos verbos destacados nessas orações. Faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Explique como você chegou a essa resposta. Olha, olhando aqui a última das 4 orações, se encontra assim, preserve a natureza. E aí nós tomamos conhecimento que ela, a natureza, faz oxigênio, ela faz sombra e ela faz falta. Por conta disso aqui eu sei que o sujeito é a natureza para essas 3 orações anteriores. Item B. Na sequência destacada no item anterior, os termos oxigênio, sombra e falta têm a mesma classificação sintática. É uma afirmação, não uma pergunta. Qual é ela? Todas elas né, são complementos do verbo fazer, que é um verbo transitivo direto, nesse caso. A gente viu nas aulas passadas que os verbos transitivos diretos normalmente são acompanhados de objetos diretos. Portanto, oxigênio, sombra e falta exercem a função sintática de objeto direto. Item C. O terceiro desses termos, no caso, falta, porém diferencia-se dos anteriores pelo sentido, e essa distinção ajuda a provocar o impacto no leitor. Explique essa afirmação. Sim, tranquilamente. A gente viu aí nas 2 primeiras orações que a natureza produz, oxigênio produz sombra. E eu não posso dizer assim que ela vai produzir a falta, né?
Na primeira oração, faz tem o sentido de produzir. A natureza produz oxigênio, na segunda ela produz sombra. Agora, na terceira, diz que ela faz falta. O sentido aqui já é de ela estar se tornando ausente, né? E vai se tornar cada vez mais ausente caso as pessoas não a preservem. Beleza? Então, esta é a explicação. E por último, diz assim, essa diferença de sentido é empregada para estimular o leitor a fazer o quê? Aquilo que está no imperativo da frase aqui, ó, preserve a natureza. Beleza? Respondidas os itens A, B, C e D dessa questão 6. E por último, parece uma coisa muito grande aqui, mas a pergunta é uma só, como se fosse uma questão de alternativas, ó. Para responder a esta questão, é importante que você reconheça a diferença e diferencie os termos da oração: sujeito, complemento, aposto, objeto direto, indireto, etc. Leia a questão e observe atentamente a expressão destacada e a relação que ela estabelece com os demais termos da oração. Em seguida, após responder as perguntas que acompanham cada uma das alternativas, assinale aquela que apresenta a classificação sintática correta da expressão em destaque e aquela para a qual a sua resposta seja encontrada, dê o seu sim. O trecho é: eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. O autor quer saber a função sintática do termo destacado nesse período. Qual que é o termo destacado nesse período? É o livro. Aí você percebe o seguinte, olha, quem recebe, recebe algo. Este algo é o complemento sem preposição do verbo receber. Portanto, ele é um objeto direto, certo? Objeto direto está aqui, ó. E é isso, meus caros. Completamos aí a nossa última aula da semana. Espero ter sido útil e que vocês aproveitem bastante. Continue em casa, juízo, consciência, para que a gente supere essa fase aí difícil. Próxima semana, novidades aí com matéria nova, combinado? Abraço grande para todos vocês. Tchau, tchau.